Bem-vindo, Tequianos. Continuando aqui o nosso estudo sobre JavaScript, nós falamos no último vídeo sobre variáveis, e variáveis não têm uma tipagem, não vou dizer uma tipagem forte, mas é o que acaba acontecendo, né? Eu tenho uma tipagem de certa forma fraca, que ela pode mudar durante a execução. Como é que eu crio uma variável? Lembrando, eu simplesmente atribuo um valor à variável e a variável está criada. Não preciso dizer necessariamente ou efetivamente o tipo. E com isso eu gostaria de chamar a atenção que a gente tem um problema. Qual o problema? De redefinição de variáveis, por exemplo. E fora redefinir variáveis, eu posso trocar esta variável de tipo durante a execução do meu script. Notem que isso pode não gerar um problema de linguagem. A linguagem pode ser capaz de tratar e resolver, mas eu posso gerar um problema de consistência da minha lógica, né? E uma variável que eu esperava ter um dado do tipo numérico, eu posso ter um dado do tipo lógico ou do tipo string. E isso é um problema comum, tanto que a gente vai ver lá no final do nosso guia, nos operadores, existem operadores, e aqui eu coloquei só o de igual, mas funciona para diferente. Fora o igual, igual, que é para comparação, eu tenho o igual, igual, igual. Isso aqui não é um erro de grafia. Isso é o que eles chamam de verdadeiramente igual. Ele compara o conteúdo das variáveis e ele compara se o tipo das variáveis é o mesmo tipo. Ou seja, se eu não estou comparando o conteúdo de um string que contém 3 com uma variável numeral que contém 3. Apesar do conteúdo ser o mesmo em ambos os casos, elas são de tipos diferentes, né? E isso vale para o diferente igual igual, que é o verdadeiramente diferente. Fora o conteúdo tem que ser diferente, o tipo de dado tem que ser considerado. Então, se o tipo de dado for diferente, eu já tenho um problema na comparação, se binário é verdadeiramente igual. Então, notem que eu preciso tomar cuidado, e uma boa prática de programação é eu declarar as minhas variáveis, apesar de não ser necessariamente obrigado, no início do meu script, para que eu não me perca em tipos, criando variáveis aleatoriamente, conforme necessidade, durante o script. Então aqui ó, a gente tem na nossa aula 1 esse mesmo exemplo aqui de redefinição de variáveis. A gente terminou aqui no último vídeo, exemplo 2, executamos ele aqui e vamos executar o exemplo 3 aqui. Então aqui ó, deixa eu abrir ele no Notepad++, redefinição de variáveis, está aqui ó. Então o que eu fiz aqui ó, onde é que está minha linguagem JavaScript? Começa aqui ó. E as mesmas variáveis que eu criei lá, matrícula, salário e nome, eu imprimo elas, e aqui tem chovendo, perdão, eu imprimo elas e em uma única linha apenas eu atribuo valores a elas. Eu digo que matrícula vai ser agora um texto chamando Marcelo, salário vai ser um texto chamado mínimo, chovendo vai ser 1, 2, 3. E mando inspecionar essas variáveis novamente. Vamos executar ele aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui até aqui igual ao exemplo 2. Agora com a nova expansão, ó, ele está mostrando variável de matrícula e mudou. Ó. É um nome, aqui é um nome e aqui é um número, não é mais lógico. Então isso pode ser uma fonte de erros muito comum dentro do JavaScript. Fica a dica aqui. Uma última consideração em relação a variáveis é o escopo, né? Ou é a amplitude, né? Ou onde essa variável pode ser vista. Basicamente, na maioria das linguagens, eu tenho pelo menos dois escopos bem distintos: o local e o global. O que é o global? O global a variável é vista, enxergada por todo o código, por submódulos, não há problema algum. Eu vou enxergar essa variável, acessar e poder modificar o seu valor.
Uma variável local, ela só existe, a instância dela, o escopo dela ela existe dentro do seu módulo, dentro da existência do código do seu módulo. Quando ele vai para um outro, seja uma função, outro trecho, essa variável ela é perdida, ela é destruída, vai para o coletor de lixo do JavaScript. Via de regra, quando eu crio uma variável, quando a gente criou ali simplesmente atribuindo um valor à variável, essa variável ela é do tipo global. Se eu quiser definir uma variável do tipo local, eu tenho que usar a partícula var antes, igual a gente fazia no algoritmo. Com a diferença que a gente tinha uma seção de var e aqui eu preciso ter uma var para cada variável. Então a gente tem um exemplo aqui, o exemplo 4. Nós vamos aqui abrir ele e na sequência executar. Então o que muda aqui? Eu criei uma função que a gente ainda não falou sobre modularização, mas eu criei uma função. Quando eu crio a função, ela não é executada. Aqui é JavaScript convencional. Uma coisa que eu não sei se a gente chegou a falar, e a gente vai falar ali adiante, esse document_write é um imprima ou é um escreva. A diferença é que ele escreve dentro da página HTML. Eu posso usar tags HTML aqui, ó, que nem BR do breakline, que nem o B/B, que é o bold, né, um negrito. Então o que eu mando imprimir aqui dentro? Eu crio uma variável, ó, com var total e já digo ela aqui do lado, faço um remarks que ela é local e atribuo um valor, R$900, e digo que a nota fiscal número 1. Notem que eu não fiz uso da partícula var para número de nota fiscal. Então mando imprimir aqui dentro para inspecionar, ó. Total da nota fiscal, ele vai imprimir a variável aqui, ó, concatenado número da nota fiscal, e para o documento write ele vai imprimir o variável total. Aqui eu mando executar esta função, ó, que eu criei aqui, ó, imprime nota, e ele vai efetivamente executar este bloco de código. Lá, isso aqui está no head, ó. Lá no body eu tenho novamente um JavaScript. E a questão é, será que nesse escopo aqui as duas variáveis vão chegar vivas aqui? Eu vou conseguir ter acesso a essas duas variáveis? Então a gente vai descobrir executando esse código. Então notem aqui, pessoal, que ele começa aqui, ó, vamos até colocar o nosso notepad sobreposto aqui, ó. Então, nesse momento aqui que eu chamo imprime nota, ele faz essa primeira execução aqui, ó. O que é esse imprime nota? Ele roda esse código, ele atribui um valor ao total, ele cria, atribui um valor à nota fiscal, e ele imprime duas linhas que estão aqui, ó. Essas linhas estão em linhas distintas porque eu coloquei a tag HTML de quebrar a linha. Se eu tirar essa tag, por exemplo, ó, tudo vai ficar em uma linha só. Bom, então aqui foi o imprime nota. Depois ele vai lá pro meu body e eu estou usando o HTML normal, ó. Mandei ele dar um H1 aqui, que é o head 1, né? Que ele deixa marcado em letra grande, meu texto. E aqui um parágrafo. Dentro do parágrafo eu tenho um texto qualquer, que é aquele ali, ó. Criamos duas variáveis. Alguma chega viva até aqui. E aqui ele chama, poderia até chamar a função, mas ele criaria as variáveis novamente. Eu quero saber o que está vivo. Então eu copiei banalmente aqui as linhas, ó, que são exatamente essas mesmas linhas. Eu copiei e colei aqui. E notem que a gente tem apenas a impressão da primeira linha. Sequer ele imprime essa segunda linha. Por quê? Porque a variável total não existe. Ele entende como um erro e nesse browser ele nem é capaz de resolver essa concatenação. Talvez outra versão de browser, outro browser, ele consiga colocar apenas o texto, um vazio qualquer. Mas aqui ele não foi nem capaz de imprimir. Então, por quê? Porque número de nota fiscal é uma variável global. Eu criei ele naquela função
e ela vai existir para todos os outros trechos de código JavaScript deste meu arquivo, dessa minha página. O var total disse que não. Ele criou essa variável, ele usou aqui, quando ele chegou no final desse parênteses, ele matou ela. E eu estou vendo isso claramente aqui. Pessoal, eu posso trabalhar sempre com variáveis globais? Posso. Não é uma boa prática de programação. Por quê? Porque daqui a pouco eu posso ter conflito de variáveis, por exemplo, de nome de variáveis, e fazer uma bobagem, né? Não vai dar um erro de código, mas vai dar um erro no meu resultado, um erro no meu processamento, um erro na minha lógica, né? Então, variáveis que vão ficar dentro de uma função, de um trecho, procurem usar o var e trabalhar com ela apenas naquela instância. Quanto mais detalhista a gente for, mais controle do nosso código e entendimento dele nós vamos ter. Eu acho que aqui é o último assunto sobre variáveis. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Aqui, ó, constantes. Constantes é muito parecido com a gente fazia lá no nosso algoritmo. O que é uma constante? Ela não muda, né? Não é permitido que ela mude de valor durante a execução do meu programa ou do meu algoritmo. A única diferença é que lá eu tinha uma seção constante, poderia botar várias variáveis, e aqui eu tenho que botar um const para cada linha, ou botar uma vírgula e colocar as variáveis na mesma linha, sem problema nenhum. Aqui, pessoal, para facilitar a nossa visão, eu criei aqui uma transcodificação básica aqui para nos auxiliar, né? Como eu vou traduzir o meu algoritmo em JavaScript. É claro que eu vou ter que ter o elemento HTML, o head, o body, isso é praxe do HTML, porque o JavaScript está fundamentalmente inserido dentro de um código HTML. Mas dentro do script/script, eu vou utilizar direto a tradução do meu algoritmo. Então aqui, ó, eu fiz um comparativo, né, para codificar ou transcrever. Lá no meu algoritmo eu tinha a seção início e fim. Eu posso entender isso como o script language JavaScript seu início e o final do algoritmo seu /script. É uma boa analogia. Eu tenho aqui, a gente usou lá imprime, escreva isso, eu uso alternadamente, os dois fazem a mesma coisa. Aqui eu adotei o seguinte princípio, né? Quando eu dou um imprima, eu usei essa função aqui, ó, alert. Ela vem dentro de parênteses, porque é uma função e a gente vai ver melhor isso em modularização. O texto que eu quero imprimir. E notem que eu coloquei uma tag HTML aqui, que é o que? O break line, né? Break. Para ele dar uma quebra de linha para a próxima linha não ficar grudado uma na outra. Se bem que é nesse aqui, esse alert, ele faz aquele pop-up, ele aparece fazendo uma janela, né? Direto no meu browser. O documento.write, eu fiz a analogia, eu escreva. Por quê? Ele imprime, como a gente já viu nos exemplos, no corpo da minha página. Ele escreve diretamente aqui, ó. Isso aqui tudo foi impresso com documento.write. É como se eu estivesse montando efetivamente a minha página, sem os pop-ups. O meu se então, fim se, o meu condicional simples, estrutura condicional, estrutura de seleção, estrutura de decisão, ele fica praticamente traduzido para inglês. If condição, o então, eu abro chaves e fecho chaves. Esse abre chaves e fecha chaves, ele é um auxiliar léxico aqui, né? É para me definir em que bloco de código eu estou atrelando aqueles comandos. Uma coisa importante que muitos de vocês não tinham o hábito era de colocar o ponto e vírgula no final da linha. Se não fizerem isso no JavaScript, vocês terão erro na execução do código de vocês. O se não, a gente traduz ele por if else. O enquanto para o while. O repita para do while, é que a diferença é que um testa aqui antes de executar e esse aqui vai executar pelo menos uma vez.
E o para faça, eu traduzo ele para fora. Aqui está o i, valor inicial. Aqui está a condição final dele, valor final. E aqui está o incremento, que estou somando de 1 em 1, posso somar de 2 em 2. E faltou aqui uma coisa bastante importante. Já vou até atualizar o documento. Que é... Faltou o nosso lei aqui, né, pessoal? Vamos atualizar aqui, ó. Tem o escreva e faltou o imprima. Escreva, imprima. Então lá no meu algoritmo tinha leia, variável nome. E aqui eu vou ter a minha variável recebendo uma função chamada prompt. A gente pode até fazer um exemplo aqui, ó. Só para evitar a digitação, vamos pegar o nosso primeiro lá, olá. Não salvar como. Aqui no manual tá errado, não é leia, é nome, é variável. E vou dar um document write. Simplesmente para imprimir o que você digitou. Vou colocar grande aqui, ó. Aí a tag HTML eu posso pôr junto. Mais a variável nome. Essa variável ele está recebendo aqui, ó. Estou criando ela com o que ele vai pegar do teclado e retornar. Aqui H2, só para terminar. Barra H2, ó. E esse é o 6. Vamos executar ele aqui e ver se não tem nenhum erro. Tem um erro. Vou aqui no Google. Taxi prompt JavaScript. Aqui no W3 School tem aqui, ó. News.wallet.
person, prompt, space, name, report. Pegando esse exemplo do jogo aqui. Deixa eu ver essa sintaxe aqui que eu não botei, não tá correta por algum motivo aqui. Aqui tá igual. Prompt. Vou só criar aqui a variável com vazio antes. Não faz muito sentido, mas vou testar. Aí aqui, pessoal, eu posso vir aqui, ó, exibir o código-fonte da página. Eu consigo ver o que está enxergando aqui, chegando aqui, ó. Ah, talvez seja isso aqui, ó. Tá tudo emendado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui quando eu copiei, colei lá, digitei as aspas que não são as aspas corretas aqui, ó. Olha como um errinho bobo faz a gente perder um tempo. Olha como é que tá essa aspas e olha como é que tá essa aspas aqui, ó. Então aqui o código lá tá certo, por algum motivo o Word lá me coloca uma aspas aqui, ó. A aspa do Word fica uma aspa estranha aqui que me gera esse erro no copiar e colar. Mas já temos o manual, vamos testar aqui. E a nossa vida vai ser isso, vai ser a gente produzir um código de erro, tem que inspecionar. Ó, agora ele funcionou. Então o nome é Oswaldino Cruz Teles da Rocha. Ok, você digitou Oswaldino Cruz Teles da Rocha. Já ficou a dica aqui, ó. As pinhas do copiar do Word pra cá já nos derrubou. Bom, vamos seguir aqui no nosso. Até fechei o guia. Constantes, estamos aqui na tradução do algoritmo.
deixar já no Word, se tiver alguma variação eu já corrijo. Então eu tenho condicional composto. Essas alturas aqui, todas estão ok. E eu tenho aqui, ó, última página, um resumo dos operadores. Que a gente até lá, quando a gente estava vendo variáveis, a gente viu aqui, ó. Verdadeiramente igual, maior igual. É um pouquinho diferente do algoritmo. O que eu preciso chamar a atenção, o igual, lá no algoritmo a gente usava para atribuição e para comparação. Aqui não é o mesmo. Se eu fizer um teste com um igual apenas, ele vai entender que eu estou atribuindo valor e vai tentar avaliar aquela expressão da melhor maneira possível. Então, para comparações, eu utilizarei o igual. Os operadores lógicos estão aqui, ó. Em vez de e, eu vou usar esse e comercial 2 vezes. Em vez de o, eu vou usar esse pipe 2 vezes. E o não, que eu acho que a gente já usava assim no algoritmo, ponto de exclamação. Eu coloquei aqui nas referências, pessoal. Esse livro aqui é um e-book. Eu acho que custa R$29. É um e-book bastante bom. Da mesma empresa da Casa do Código lá, que patrocina o Kailo 1, tem um material bastante bom que integra HTML, JavaScript, CSS. Isso aqui vale a pena vocês lerem. E assim, ó, eu não vou usar agora CSS na disciplina do professor Marcelo, mas vocês vão usar no resto de The Web e do resto do projeto. Então vocês vão ter que entender como é que essas coisas funcionam. E isso leva tempo e estudo. Mais um site aqui que eu achei bom para pegar referência. E é os W3 Schools que a gente usou, que ele já permite a gente testar o código aqui, né? Se eu quiser mudar aqui, ó. Aqui, ó, ele mostra uma sintaxe diferente. E aqui ele mostra um nome, ó. Envio e testa. Ele já mostra aquele nome aqui, ó. Harry Potter aqui, poderia ser Marcelo ali, ó. Mas isso aqui é muito bacana. Ele está em inglês, mas ele tem para CSS, para HTML. Eu consigo testar direto aqui, ó. Trouxe o Marcelo Garcia como default. Se eu não preencher nada, ele vai mostrar Marcelo Garcia. E aqui é o nosso básico aqui de JavaScript. Então eu já sei que ele vai ficar inserido. A gente começa ele inserido, ou na head ou no body. E eu já tenho um guiazinho aqui para converter meus comandos. Então o que é de boa prática? Eu pegar todas as vezes os exercícios que eu fiz lá em lógica de programação, pegar o Notepad e começar a desenvolver, né, traduzir aqueles algoritmos ou transcodificar, né, para JavaScript.